noite. Boa noite, Caetano. Opa, estamos aqui. Estamos aqui. Sejam todos bem-vindos. Nós temos por praxe fazermos uma leitura, depois fazermos a prece e apresentar o nosso expositor da noite. Então, temos com vocês já aí nosso querido amigo Caetano de Almeida. Caetano é escritor, expositor espírita, militante, um soldadinho do Cristo aí, lutando bravamente para levar o amor, a ternura a cada coração. Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou fazer a pequena leitura para poder passar a palavra para você. Me preparei aqui porque acabou a luz, então qualquer coisa a gente está preparado com vela, com luz emergencial. Tá bem? É bom, né? Então vamos logo elevar o nosso pensamento e a leitura vai ser feita. Nós vamos ler o livro Senhor e Mestre, de Carlos Barcelli, pelo espírito de José, irmão José. Prestem atenção à leitura. Ela é profunda, embora pequena. A dor maior. A dor maior não é provocada pela falta que cometeste de maneira impensada, nem a do deslize, fruto de tua imaturidade de espírito, nem a da palavra leviana que proferiste invigilantemente, nem a da tua omissão voluntária no bem, cujo valor ainda não compreendes, nem a das vezes sem conta em que, aprendiz incipiente, incorrestes nos mesmos velhos hábitos, os erros, nem a de teus excessos, desmandos originários de tua ignorância. Quer dizer, a ignorância aqui é a falta de conhecimento, né? A dor maior que experimentarás em qualquer tempo, seja na terra ou no além, no mais além, será do remorso pelo sofrimento que de maneira consciente deliberaste impor aos teus semelhantes. Então, vamos agora meditar o que foi falado sobre essa questão da nossa consciência. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Jesus, inspirada por Deus, nos diz: conhecereis a verdade nos libertará. Há de nos libertar da ignorância. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento a Cristo Jesus, mestre, patrono dos nossos ideais, nosso modelo, guia, do nosso caminhar. Pedro, patrono do GEP, da Casa Espírita Pedro. Que toda a corrente desses espíritos tão amáveis, tão dóceis, que chegam hoje em nossos lares, para que possamos tentar, mesmo que devagarinho, atingir um coração que esteja temeroso, entristecido, que tenhamos a possibilidade, com a palavra amiga, que hoje será do nosso irmão Caetano de Almeida, levar a palavra que consola. Envolva o Senhor nesse momento. Maria, Mãe Santíssima, com seu poder de mãe, criatura divina, que seca tantas lágrimas, num momento tão delicado, podemos dizer até difícil em que estamos passando e nos adaptando. Que essa corrente de amor chegue em todos os lares. Pedimos com fé, Maria. Pedimos como filhos que somos. Pedimos com fé, Jesus, nosso irmão e modelo. Lá e terá como tema dessa noite o inevitável despertar. Então agora eu passo a palavra a você, seja muito bem-vindo, e você terá 40 minutos para sua exposição. Tá bom? Tá bom. Fique à Obrigado, vontade. Sabrina. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite, irmãos, internautas, muitos amigos do Movimento Espírita de Macaé,
Agradecimentos ao Grupo Espírita Pedro pelo convite, nossa amiga Toninha, né, deve estar nos assistindo. Eu quero agradecer o convite que ela me fez, deve ter sido no ano passado. Ela me convidou a estar aqui e eu fiquei muito feliz, né? Mas não imaginava, né, que seria numa live, né? Imaginei numa palestra. Nos convida, né? Nos convida a estarmos juntos, interligados espiritualmente, não presencialmente, mas é muito bacana. É uma experiência nova, é uma experiência que nós temos que ir colocando na nossa vida a partir de então, né, devido às situações que vêm ocorrendo, que também fazem parte do mundo de regeneração, né? É um prazer muito grande estar com vocês, tá? Eu sou o Caetano, eu sou do Grupo Espírita Fraternidade, São Pedro da Aldeia. E então aqui estamos sujeitos a falhas de conexões e vamos aprendendo aos poucos a lidar com isso, né? E que Jesus, mentores, amigos espirituais, nos envolvam, nos cuidem, que eles estejam conosco e conduza durante esse trabalho. Que Deus nos abençoe. Então, nosso tema de hoje é o inevitável despertar. É um tema muito interessante, porque a criação, ela jamais recua. Deus nunca deixou de criar, né? Então, Kardec, através da codificação, ele afirma que a evolução é algo inevitável, o que visa o progresso da humanidade. Então, o tempo inteiro, o mundo ele vai evoluir. A soma dos conhecimentos, a soma daquilo que a gente aprende, todas essas somas, elas fazem parte do processo evolutivo. Nós não podemos deixar nunca de saber, a gente não pode deletar o conhecimento. A gente pode até não querer mais o conhecimento, mas o conhecimento ele faz parte do nosso conjunto de aprendizados. Ninguém consegue se livrar, tirar o pensamento de algo que aprendeu. Ninguém consegue fazer isso, né? Então, quais são os objetivos mais urgentes da evolução, né? Então, nós temos aumentar o conhecimento da criação, para a gente aprender, não é isso? Para a gente compreender, principalmente, as situações que nos cercam, né? E, através dessa compreensão, nós vamos elevar os nossos níveis vibratórios, nós vamos conseguir ter mais tranquilidade, nós vamos ter menos problemas com as pessoas, porque a gente consegue, através da melhor vibração, a gente consegue entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm as suas habilidades, têm as suas dificuldades, eu tenho minhas habilidades, isso, tá? Não é tão fácil. A gente é um esforço diário. Todos os dias precisamos nos esforçar, né? Então, o outro passo é aprender a manter essa sintonia vibratória. Porque quando nós elevamos os níveis vibratórios, nós temos a intenção, né, de mantê-los, né? E quando a gente faz esse trabalho, nós conseguimos trazer o que há de melhor dentro de cada um de nós, né? Então, a gente indo lá em 400 anos antes de Cristo, o filósofo Sócrates, que é um dos precursores do cristianismo, ele utilizava o diálogo através da maiêutica. A maiêutica é em alusão à sua mãe, né? Utilizava, porque a mãe dele era parteira. Então, ele dizia sempre que nós damos luz às nossas próprias ideias. O que ele fazia? Ele usava um método chamado ironia socrática.
é onde ele conseguia, com a pergunta que lhe eram feitas, as pessoas faziam, ele revertia essa pergunta numa outra pergunta em que a pessoa conseguia responder à própria pergunta que tinha feito. Então, olha que bacana. Ele não colocava nada na cabeça das pessoas. Ele apenas entrava num processo de reflexão, onde cada um de nós poderíamos extrair de dentro de nós mesmos a nossa própria resposta àquilo que a gente estava procurando. Então, é a conclusão que se tira nisso. Todos nós já somos seres dotados dos nossos próprios aprendizados. Jesus provou isso várias vezes, quando ele disse a tua fé te salvou, quando ele dizia que as pessoas, elas por si próprias, elas não são capazes de se curar. Então Jesus, ele tinha a propriedade de dizer, poxa, eu te salvei, eu te curei. Mas ele não fazia isso. Ele não fazia isso por quê? Porque ele sabia, ele tinha que trabalhar com a verdade. E a verdade é que todos nós temos os nossos próprios antídotos para a nossa própria autocura, né? Isso é muito legal. Então, todas as ferramentas já se encontram dentro de nós. Então, veio Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é através das suas palavras, dos seus ensinamentos, do seu exemplo, de tudo que ele fez. Não é isso? Então, não fica difícil da gente entender, né? Então, ele ainda diz assim, amai os vossos inimigos. Olha que interessante. Fazei o bem a quem vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por que Jesus diz isso? É importante a gente saber que Jesus não estava dando um conselho para a gente, não. Tá? Ele apenas estava ditando um regulamento da criação divina. Então, quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, amai os seus inimigos e compadece-te daqueles que vos perseguem e caluniam, faz parte de um processo da criação de Deus, que são elementos da criação de Deus. Elementos em que nós não podemos fugir enquanto estamos aqui imersos nessa terra. Então, existem regulamentos por toda parte. A gente fala, poxa, mas eu não gosto de regulamento. Mas existe regulamento no ônibus, no trabalho, existe regulamento na rua, existe regulamento quando a gente vai sentar numa mesa. Até agora, quando vai se comportar na internet, nós temos também regulamentos. Nós estamos aprendendo a lidar com isso, né? Então, é importante seguir esses regulamentos, né? E essas leis refletem diretamente dentro de nós. Todos nós estamos sujeitos a essas leis pela imersão que nós conseguimos ao entrar nessa terra. Então, nós somos os nossos próprios receptores o tempo inteiro. A gente ouve tudo que a gente fala, a gente sabe tudo que a gente pensa. Olha que bacana. Então, nós somos os nossos próprios, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós sabemos de tudo que ocorre conosco, né? E temos os nossos inimigos internos. Quem são eles? Temos o orgulho, temos a vaidade, o egoísmo, né? Então, segundo o amigo espiritual Emmanuel, os inimigos, eles nada mais são do que os portadores das verdades que a gente desconhece. Olha que interessante. Então, o inimigo é aquela pessoa que vai te apontar aonde é o seu ponto mais fraco, né? E a gente não gosta, né? A gente fica chateado. E é natural. Poxa, mas o cara falou aquilo. Poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Bom, mas o cara veio e falou isso para mim. Ele não deveria ter falado isso. E a gente fica chateado, né? A gente fica muito triste. A gente reclama, né?
Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de pensamento de que o inimigo ele é um portador de verdade que a gente desconhece, nós passamos a olhar ele de uma forma diferente. Porque ele traz informações preciosas, não é isso? E ele ainda explica o porquê, né? Porque ele dizia assim, quando amar os nossos inimigos, né? Se vocês amarem os que te amam, que recompensa vocês têm? Qual a recompensa de amar aqueles, né, a quem gostamos, aqueles que a gente tem os nossos filhos, né? Eu amo meus filhos, eu acho tão bacana meu filho, eu amo minha família, é legal, mas os publicanos também fazem isso. Então Jesus estava colocando a gente numa classe, né? Se saudarem apenas os seus irmãos, que estará fazendo mais que os outros, né? Qual é o desafio de você saudar aquele que você gosta? De você servir aquele que você tem simpatia, aquele que você conhece, aquele que você já viu, né? Então você se torna uma pessoa comum. Você fica dentro do óbvio, né? Chamamos de óbvio isso, né? Então, aqui está. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nesse momento, parece que Jesus ele constrói uma parede. Porque quando ele manda a gente ser perfeito, a gente imagina assim, nossa, perfeito realmente é impossível. Mas nós estamos nos aperfeiçoando. Tá? A perfeição é um objetivo. A evolução é o nosso objetivo. A evolução faz parte do objetivo de toda a tecnologia, de todo o universo, de todo o trabalho. Faz parte de tudo. É natural evoluir, né? Então, vale lembrar que a perfeição é algo simples. É algo bem simples. Simples como a natureza. É algo natural. É algo inevitável. Então, olha que bacana. A perfeição é algo tranquilo. Ela não é uma coisa impossível. Ela não é uma coisa difícil de acontecer nas nossas vidas, né? Então, lá em Livro dos Espíritos, na pergunta 621, né, para a gente ir lá naquela fala, concluir aquela fala de Sócrates, né, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência. Todos nós, no nosso plano consciente, já trazemos as leis de Deus. Então, a conclusão é a seguinte: vamos fazer um comparativo, né? Uma analogia. Nenhum computador funciona sem um sistema operacional. É isso? A gente pega o celular, ele tem um sistema operacional. Nenhum de nós chega aqui vazio, sem nada. Nada funciona sem uma programação, sem um objetivo. E como a máquina humana é uma máquina complexa, é a mais perfeita criada neste universo. Então a máquina humana, ela precisa, o sistema de trabalho da máquina humana, ele é ultra complexo. Então a nossa consciência já traz todos os mecanismos da criação divina. Não é isso? As leis de Deus já estão lá. Então a gente chega aqui com muitas informações, né? Elas ficam armazenadas nos planos conscienciais. É tanta informação, né, que elas ficam no consciente, elas ficam no subconsciente e elas ficam no inconsciente, né? E Joana de Anjos chama de arquétipos, através de Divaldo Franco, nos livros, né? Da, da série psicológica da Joana de Anjos. Os arquétipos são as situações em que nós não temos acesso dentro da nossa própria mente, nós não temos acesso,
mas nós conseguimos trazer de vez em quando alguma informação, porque são muitos dados. Muitas vezes nós estamos num lugar, aí, poxa, tem a sensação que eu já tive aqui. Poxa, eu já estive nesse lugar. Interessante, parece que eu já vi esse lugar alguma vez, né? Está no nosso arquétipo, está no nosso inconsciente, né? Situações que muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu conheci fulano, a gente tem até o hábito de dizer, poxa, não fui com fulano de tal, né? O meu santo não bateu, né? São informações do inconsciente profundo, né? Então nós temos essas informações e a gente tem alguma situação e que nos reporta isso e a gente, como a gente não tem acesso, que isso é muito bom, porque o nosso plano de julgamento ele já fica um pouco mais tranquilo, porque a gente julga menos. Porque na hora de fazer o equilíbrio das forças, nós precisamos estar um pouco neutros, para a gente não tomar decisões a partir de situações que possam ter ocorrido em outras épocas. Não é isso? Então, nessa situação toda, a gente chega aqui e liga o nosso GPS. Olha que interessante. Quando a gente liga o GPS, a gente está na Terra. O que encontramos aqui na Terra? Nós chegamos aqui, né, cheios de boa intenção, um planejamento reencarnatório maravilhoso. Nós fazemos planos, tá? A gente se encontra com pessoas, tá? Encarnada a trabalho. Existe um planejamento. As pessoas pensam, poxa, mas eu estou aqui, mas aquela brincadeira da cegonha, né? A cegonha veio, aí cai aquela fraldinha, né? A gente aprendeu isso. Mas não existe nada no plano de Deus que não tenha a perfeição do planejamento. Se nós planejamos, a gente planeja até quando a gente compra um lápis. A gente planeja quando a gente compra uma caneta, quando a gente compra uma vassoura, quando a gente compra qualquer coisa, a gente planeja. Agora, você imagine se a gente, meus irmãos, imagina se a gente imaginar que a gente está aqui por acaso, que a gente chegou aqui, pegou uma carona, né? E chegamos aqui por acaso, encontramos pessoas, opa, que bacana, nossa, eu moro aqui, meus irmãos, eu gosto de um, não gosto do outro, ou gosto de todos, ou não gosto de ninguém, meu pai é o fulano de tal, eu não gosto dele, eu gosto da minha mãe, ou não gosto da minha mãe, gosto do meu pai. Imagine só, né? Então, são situações muito interessantes em que nós precisamos entender, né, de uma vez por todas, que tudo tem um planejamento. Ninguém está aqui por acaso. Puxa, mas está acontecendo esse momento difícil. Mas nós nos propusemos estar aqui. Tá? Foi a nossa proposta. Não, mas espera aí, mas eu escolhi vir logo agora? Que coisa horrorosa. Não, mas nós estamos aqui. As pessoas com que nós nos afinizamos, que são principalmente os nossos familiares, os amigos mais próximos, com certeza fazem parte dessa conjuntura. Não é isso? Então, a gente chega nesse mundo, liga o GPS e encontra um mundo de provas e expiações. A gente encontra aqui o quê? A gente encontra calamidades, a gente encontra tragédias, oposições políticas, pessoas que não se gostam, né? Que nós chamamos de inimigos, né? As pessoas não se suportam, não se dão bem, são opositores e brigam o tempo inteiro, confrontos dentro de casa com os irmãos. As pessoas, às vezes, elas têm os seus problemas às vezes, por causa de uma besteira. Tem pessoas que ficam anos sem falar por causa de uma roupa, por causa o cara saiu com o carro do outro, esbarrou com o carro, né? E arranhou, não tem dinheiro para pagar,
pronto, já virou inimigo do outro. Não falo com meu irmão há tanto tempo. Não falo com ele há 20 anos, porque ele bateu meu carro, ele me deu um prejuízo, né? Então, naquele momento, o seu planejamento de vir aqui e se encontrar com as pessoas, se harmonizar com o universo, que é o mínimo que cada um de nós podemos fazer, a gente joga tudo isso por água abaixo. Por causa de uma besteirinha aqui, por causa de uma outra besteirinha ali, por causa de situações que podem ser relevadas, podem ser resolvidas, podem ser conversadas. Não é isso? Então, a gente tem aqui uma situação, uma frase muito interessante do John Lennon. Ele diz o seguinte: isso tudo faz parte do nosso inevitável despertar. Nós estamos num despertar inevitável. Esse é o momento. A vida é tudo aquilo que está acontecendo no exato momento em que você está planejando o futuro. Então, nesse momento, né, eu estou falando com vocês. Nesse momento, nós estamos num encontro. Nesse momento, estamos juntos numa cadeia, né, de pensamentos, onde cada um de nós estamos aqui, né? Estamos aqui para somar pensamentos, somar vibrações, né? Sair um pouco até do estado de estarmos sozinhos, né, em casa. Então, nós tiramos um tempo para alimentar as nossas almas, né? Então, esse é o momento. Então, quando a gente começa a pensar no futuro, a gente está planejando. A gente vive adiando as coisas, adiando o tempo presente, mas é bom se planejar, é bom se organizar, é legal. Vocês já observaram que planejar o futuro se tornou um processo de ansiedade? O excesso de planejamento, né? A gente adquiriu, né, com o tempo, nessa situação contemporânea da vida, a gente passou a planejar muito, porque as aquisições aumentaram, né? As situações aumentaram. O que a gente fez? A gente passou a planejar mais. Nesse planejar mais, a gente parou um pouco de viver o presente. E a gente começou a alternar entre a ansiedade, que é o futuro, né? É o excesso de futuro, e muitas vezes, querendo corrigir algum tempo perdido, nós nos deprimimos, né? Que se torna o excesso do passado. Não é isso? Então, Divaldo Franco conta uma história até interessante. Ele diz o seguinte: ele conta a história de um amigo ansioso. Ele tinha um amigo que era muito ansioso. O amigo ligava para ele: Divaldo, você vai na palestra, tal lugar assim, marcava com ele e ia. O cara ia. E o cara ligava para ele: poxa, qual é o dia da sua palestra mesmo? Mas é dia tal. Poxa, que legal. E o cara ligava umas 2, 3 vezes, né? Naquele processo ansioso de chegar o dia da palestra. O dia da palestra chegava, né? Então, chegava o dia da palestra, abraçavam todo mundo. E ele ficava: poxa, que hora que você vai começar? Ele perguntava que hora que ia começar a palestra. Aí, Divaldo: meu amigo, vamos começar a palestra 8 horas. Puxa, que bom! Pô, não vejo a hora de começar a palestra. Ficava olhando para o relógio. Aí, Divaldo começava a palestra. Quando ele começava a falar, e já tinha mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, ele ficava olhando para o relógio. Ficava olhando para o relógio. Ficava olhando para o relógio. Divaldo olhava: nossa, ele está olhando tanto para o relógio. Aí terminava, fazia a prece, né? Eu olhava para Divaldo: Divaldo, poxa, meu amigo, a palestra foi muito boa. Poxa, eu estava ansioso para passar, né? Porque eu estava com fome. Eu estava doido para te dar um abraço e tudo. Aí ele ficava ansioso pro dia da palestra. Ele ficava ansioso para começar a palestra. Ele ficava ansioso para terminar a palestra. E ele ficava ansioso também para todo grupo espírita tem, né, aquele momento do lanche, né?
E que agora vai fazer falta, né? Porque a gente aqui está, né, tá numa live, estamos dentro das nossas casas, não tem esse momento do lanche, né? Do bate-papo, né? E o cara falou assim, olha, eu tô doido para lanchar logo. Quando lanchava, se ele comia rapidinho, eu acho que eu vou embora. Vou lá que tenho que chegar em casa, porque eu tenho que resolver umas coisas. Aí Edivaldo comentou na palestra dele, falei, poxa, como ele é ansioso, esse moço. Muita ansiedade. Então, nós, muitas vezes, tá? E eu me incluo nisso, muitas vezes a gente tem a ansiedade das coisas. A ansiedade daquilo começar logo, daquilo dar prosseguimento logo, terminar logo, ir embora logo, que o dia termine logo. Isso, então, enquanto isso, está rolando uma coisa interessante. Está rolando vida. Nós estamos vivendo. Não é isso? Então, o que acontece? Precisamos entender que a ansiedade é um processo natural. Isso para a gente também não ficar se culpando. Poxa, mas eu sou ansioso. Que tristeza. Como é que eu faço? Né? E toma até remédios para isso. Mas quando planejamos demais, entrando em estado de postergação, a gente começa a postergar. A gente começa a pensar muito. Né? Poxa, isso aqui não ficou bom, pode ficar melhor. Aí tem o perfeccionismo, né? Tem as outras áreas do processo da ansiedade. Né? E Joana de Ângeles classifica muito bem isso. Né? Ela diz que isso é um processo de fuga. Nós tendemos a fugir. Nós queremos o tempo inteiro. Há muitas pessoas, umas mais do que as outras, que querem estar constantemente fugindo. Fugindo de quê? Fugindo até de si mesmo. Porque quando você tem que pensar alguma coisa, quando você tem que parar para refletir alguma coisa, o que se faz? A gente liga logo uma televisão, a gente liga logo um negócio, a gente arruma um passatempo para o tempo passar, né? Então, nada contra a gente se distrair, a gente ter um lazer, um momento de lazer, mas precisamos de vez em quando nos encontrar conosco. Isso é muito bom. Porque nós estamos conosco o tempo inteiro. É preciso a gente se olhar. A gente precisa desse encontro, não é isso? Então nós queremos ficar aqui porque a gente tem medo de desencarnar e ao mesmo tempo nós queremos que o tempo passe logo. A gente arruma um monte de afazeres e se amontoa num monte de coisas. E a gente quer fazer um monte de atividades. Eu tenho que fazer um curso disso, eu tenho que fazer um curso daquilo, eu tenho que fazer. Não, faz uma coisa de cada vez. Fique tranquilo. Aproveite cada tempo que você tem. Ainda que numa situação de possível ociosidade. É importante você fazer isso. Porque quando você está trabalhando o seu tempo, você se sente mais produtivo, você se cobra menos, você tem aquela sensação de dever cumprido. Porque o nosso problema da, da questão da morte, da desencarnação, ou de não viver, e se vai, quanto tempo eu tenho, será que eu vou escapar dessa? Como é que vai ficar o mundo? Isso tudo está ligado ao nosso sistema de realizações. Então, toda vez que a gente se sente em processos que não estamos realizando, nós não estamos fazendo, nós não estamos a contento conosco mesmos, a gente se definha, a gente fica triste, a gente fica chateado, porque a gente se sente improdutivo, a gente se sente inútil. Né? Então, é muito importante a gente ter a nossa rotina em casa, né? Cuidar da casa, ajudar a esposa a arrumar o quarto, ajudar a esposa a lavar a louça, ajudar a fazer as coisas. Né? É importante você fazer isso. Porque quando você tem a sua atividade,
você se sente útil. Ah, igual uma planta, entendeu? Tem aquelas plantinhas lá que estão secas e você está dentro de casa. Poxa, mas eu estou aqui, eu estou confinado, eu estou isolado, eu estou triste, eu tenho que dar um jeito. Como é que vai ser? E se eu pegar o coronavírus, eu vou morrer? Eu vou para o hospital está lotado. Imagina, que horror. E a plantinha está lá, coitada, ela já morreu antes de você. Né? O cachorrinho, né? Nós temos aqui uma pet, aqui, uma poodle, ela está muito feliz, porque nós estamos dentro de casa. Nós estamos dentro de casa o tempo todo. E quando a gente está dentro de casa, quietinhos, né? Nós temos que cuidar daquilo que está perto de nós e eles nos agradecem. Olha que legal. A cachorrinha está muito feliz. Ela fica, pô, ela não quer outra vida. E a natureza está muito feliz, tá? As lagoas, os locais, a natureza está muito bem, apesar de tudo. Infelizmente, com a nossa situação difícil, mas há sempre algo que tira proveito disso, não é isso? Então, vamos lá. O desencarne é tão evitável, é tão inevitável quanto o despertar também é inevitável, né? E por que a gente fica tão confuso, né? Aí tem no Livro dos Espíritos, na pergunta 784. É grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, caminha aos recuos? Aí os Espíritos respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal. E dia a dia vai reprimindo os abusos. É imprescindível que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, a coisa, infelizmente, na visão humana, as coisas, para a gente reclamar a mudança, as coisas realmente têm que estar ruins. E isso é um processo natural, é um processo da criação, está na lei de destruição, né? Então, a gente precisa esse mecanismo divino, ele é muito inteligente e ele faz parte de todo o processo da criação de Deus, né? Mas o que a gente tem ainda? A gente ainda tem que conviver com todos os problemas ideológicos, políticos, situação de desemprego, empresas fechadas. Nós temos que lidar com isso. Mas tem algum ganhador nessa história? Não. Está todo mundo perdendo. Não tem ninguém confortável nessa roda. Está todo mundo desconfortável. Não é isso? Uma verdadeira fuga pela situação de tristeza e infelicidade que nós nos encontramos. Tem muita gente fugindo disso, arrumando discussões sobre outras coisas, tentando explicar o inexplicável, né? Isso é muito difícil, porque a gente não consegue explicações para determinadas coisas, né? Então a gente fica triste. É o que nos é o que nos resta, né? É alguma tristeza, né? Então, no livro Atitudes Renovadas, no capítulo 5, refletindo sobre a tristeza de Jonas de Ângeles, de Valdo Franco, ela revela que a tristeza é uma forma edificante do homem se encontrar consigo mesmo. Toda vez que a gente fica triste, a gente se encontra conosco. A tristeza, ela faz parte do nosso processo. Ah, mas eu não quero eu quero me livrar da tristeza. Você não tem como se livrar da tristeza. Você não tem como se livrar de si mesmo. Porque nós temos todas as ferramentas.
O Sócrates e os outros pensadores da antiguidade, eles se isolavam de vez em quando para tentar se encontrar com eles mesmos para conseguirem respostas, inspirações. Jesus fez isso. Jesus ficou no deserto, jejuava, ficava no deserto. Ele tinha que se encontrar consigo mesmo, com seus ascensores, com o Pai maior. Ele precisava se conectar com as forças. E todos nós temos essa necessidade. Todos nós. É necessário ficarmos sozinhos de vez em quando. Ah, mas eu não gosto de ficar comigo. Como? Você não gosta de ficar com você? Não, porque eu não gosto de ficar sozinho. Não, não é para você ficar sozinho. É para você se interiorizar. Né? Para você se conhecer. Não é isso? Então, de vez em quando, tem que marcar um encontro conosco. Né? Marcar um encontro assim, ó. Né? Falar, ó, e aí, como é que você está, cara? O que você anda fazendo? O que você está fazendo na sua vida? Né? Perguntar para nós mesmos. Qual é o seu projeto? Como diz o Mário Sérgio Cortella, qual é a sua obra? Não é isso? Né? Mas não é para cuidar da aparência. Né? Não é para falar sobre os outros. Não é para si mesmo. Não é para debater quem é que está certo, o que está acontecendo. É para falar sobre nós mesmos. Não é isso? Como estão as minhas atitudes? O que eu tenho feito? O que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho? Eu tenho buscado interagir em favor de alguém, em favor do outro, em favor do ambiente que eu estou vivendo? O que eu tenho feito? Eu só tenho criticado? Eu só estou atirando pedras? Não é isso? Então, Santo Agostinho já falava para a gente fazer isso. Chegar no final do dia, fazer uma reflexão, fazer uma revisão daquilo que a gente fez durante o dia todo, antes de dormir. Né? O que Santo Agostinho fazia? Ele também estava trazendo um dos regulamentos da criação. Né? Então, ele trazia essas leis. Nós precisamos desses regulamentos. Né? O orai, o vigiai e orai, ele é exatamente isso, é você se observar, não é isso? Aí a pessoa fala assim, poxa, mas aí eu tenho que criticar porque estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, as pessoas elas não estão olhando pelas outras, os governos estão negligentes e tal. E a gente começa a tacar pedra neles. Olha que coisa interessante. Tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês, que nós só conseguimos oferecer ao outro aquilo que temos dentro de nós. Poxa, se eu só tenho pedras, como é que eu vou oferecer pães? Tá aí um outro processo de reflexão que a gente precisa fazer. Afinal de contas, o que eu estou observando? Eu estou só depredando? Eu só estou atirando pedra? Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criticando só? Só estou reclamando? Então, esse tempo todo que a gente está nesse processo de interiorização, de afastamento social, né? A gente está fazendo o quê? A gente está pegando tudo que tem dentro de nós e estamos colocando para fora. Mas a partir do momento que a gente começa a colocar só coisas ruins para fora, é porque dentro de nós não está bem. Tem alguma coisa errada. Ah, mas eu estou assim porque o sistema... Não, peraí, mas eu tenho que... Mas o que eu estou produzindo? Está todo mundo produzindo algo para mim? Eu não estou produzindo nada. Até que hora? Até quando eu não vou fazer alguma coisa por mim mesmo? Porque a proposta é essa. A proposta é nós criarmos as nossas próprias forças. Nós precisamos criar esse mecanismo. Isso é muito importante. Não é isso? Então, essa ansiedade ela tem uma explicação bem natural. Esse processo de ansiedade, tudo que a gente tem, voltando na parte da ansiedade, né?
Nós viemos para resolver um monte de coisas, tá? Coisas simples. Amar os inimigos. Poxa, mas eu não consigo amar os inimigos. Então respeita. Respeita eles. Não precisa depredar, né? Reconciliar com um parente difícil. Aquela pessoa veio para viver perto de você. E muitas vezes vive 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos até você ir embora. E ela vive com você. E você simplesmente passa 20, 30, 40, 50, 60 anos num pensamento que não condiz, né? Então, assim, não precisa conviver com a pessoa que a gente não se dá, mas se reconcilia e mantém uma distância, né? Chega no aniversário, você dá um parabéns. Você não precisa estar dentro da casa da pessoa. "Ah, mas eu não quero, eu quero distância do fulano." Você não precisa se distanciar de ninguém, entendeu? A gente precisa só manter uma melhor sintonia conosco mesmo em relação aos outros. Porque toda vez que a gente produz uma tristeza, uma raiva, produz alguma coisa, quem está produzindo somos nós. Quem carrega esse sentimento somos nós mesmos. Nós que carregamos. Não é isso? Então, perguntaram para o Chico uma vez por que ele trabalhava tanto. Poxa, Chico, você tinha que parar um pouco, entendeu? Então, a gente precisa frear. Você precisa frear um pouquinho, Chico. Você tá muito intenso. Você está com problemas de saúde, né? Aí, o Chico falou assim, gente, olha só. Vocês sabiam que encarnar, estar aqui, dá muito trabalho. Dá muito trabalho vir para essa terra. Estar nessa terra dá trabalho. Então, pensando bem, você vem aqui, é como se fosse uma rodoviária. Ele ainda deu um exemplo. Isso aqui é uma rodoviária. O ônibus chega, tem a rodoviária, tem os horários, tem os passageiros. É uma longa viagem. E todos combinam, as pessoas se combinam, ou nós intencionamos de chegar juntos nessa rodoviária para nos encontrarmos. Mas vem cá, mas e as pessoas que a gente não gosta, que a gente encontra na rodoviária? Poxa, dá um aceno, dá um bom dia. E aí, tudo bem? Né? Porque são amigos de caminhada. Eles vieram para cá na mesma condição que nós viemos. Eles estão aqui na mesma situação que nós estamos aqui também. Então, nós não somos seres especiais. Todos são especiais. Todos são importantes. Todos passam pelo mesmo processo. Todos estão na mesma situação. Todos querem amar e ser amados. Então, esse é o princípio, hoje em dia, que se fala muito, é o princípio da empatia, né? É você entender como é que o outro funciona, né? É você estar compatível com o sentimento do outro. Isso é muito importante, né? Então, a gente fala em Chico Xavier, a gente pensa logo em mediunidade, né? E um dos grandes desafios da mediunidade, né? A gente, no Grupo Espírita Fraternidade, nós temos alguns estudos, né? Do Livro dos Espíritos, temos estudos mediúnicos, temos reuniões mediúnicas, né? Agora a gente não estamos fazendo, né? A casa está parada, como todas as casas espíritas estão, as instituições, mas o grande desafio da mediunidade é desenvolvermos a nossa auto-observação, é nos observar. A gente precisa se observar. A gente precisa cuidar de nós. Porque nós estamos despertando. E, como diz o nome da palestra, o despertar
é inevitável. Poxa, mas para despertar é isso? Eu não quero despertar, não. Deus me perdoe, eu não quero, não, não quero, não. Despertar desse jeito. Mas como é que a gente faz um pó de café? A gente tem que moer o café. Como é que a gente faz um arroz? A água pula. Como é que a gente frita uma carne? Como é que a gente cozinha um ovo? A transformação, ela é intensa. Então, o nosso processo de transformação também é intenso. Essa lei se aplica a tudo, inclusive a cada um de nós. Não é isso? Então, nós precisamos também nos observar, porque o processo mediúnico, ele precisa do nosso intercâmbio para a gente poder estar entendendo que momento nós estamos influenciados ou não por espíritos. Isso é muito importante. É a auto-observação, né? E nós precisamos também dos alimentos, alimentar. Jesus fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos dar o corpo físico, o alimento do corpo físico, o alimento biológico, né? A comida, né? As coisas materiais. E os alimentos da alma são diferentes. Nós estamos aqui agora, nesse momento, nos olhando, conversando, né? E ouvindo, e nós estamos alimentando as nossas almas. A gente precisa desse alimento. Ele é muito importante, não é isso? E a gente tem muita paciência com muita gente. Se a gente parar para observar, a gente tem muita paciência. Ao passo que a gente não tem paciência com uns, que a gente não quer ver umas pessoas, tem outras que a gente tem uma facilidade de compreender tão grande. A gente consegue. Não é isso? Por quê? Porque essas pessoas a gente já está resolvido com elas. Já estão tudo bem. Eu já estou com aqueles que eu gosto. Então eu preciso interagir com aqueles que eu tenho dificuldade, né? E para finalizar, eu quero falar sobre culpa. Nós temos um grande problema de nos culpar. Nós precisamos sair desse estado de culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não agi dessa forma? Por que nós precisamos exercer o auto-perdão? Porque só através do auto-perdão é que nós conseguiremos todas essas conexões, né? De lá do início da palestra, nós conseguimos aliviar os nossos corações, trazer vibrações de paz, de amor, de justiça, de carinho conosco mesmo. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos ter paciência conosco. Nós precisamos não nos culpar tanto, né? Porque o processo de culpa, ele faz com que a gente regenere, que a gente tome conta, que a gente resolva. Mas se a gente parar para pensar direitinho, a culpa em excesso, o remoer, o remorso, ele faz mal. Ele nos prejudica, ele nos deprime, ele abaixa a nossa imunidade, a gente fica resfriado à toa, a gente fica doente à toa, a gente começa a ficar impaciente, a gente começa a ficar triste. Ninguém suporta ficar perto da gente. E é o momento que a gente está mais tranquilo, que a gente está em tentativa de se perdoar, né? É um esforço diário. Nós precisamos exercer esse esforço sempre. Porque senão a gente fica a desejar até para nós mesmos. E nós precisamos fazer as pazes conosco mesmo. Porque o momento agora é de interiorização. É o momento de olhar-se. E só assim que a gente vai conseguir fazer isso. É nos culpando menos. Vamos colocar os nossos fardos mais leves. Vamos colocar os nossos fardos menos pesados. Vamos colocar menos coisas, menos cobrança para as pessoas. Vamos cobrar menos daqueles que estão perto de nós.
né? Vamos nos tornar até um pouco incapazes. Eu sou incapaz, eu não consigo. Por quê? Porque aí a gente passa a entender aquele que está no esforço, tá? Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, que esteja sempre conosco. E eu estou muito feliz de estar falando com vocês e quero agradecer por tudo. Quero agradecer pelo convite, a Sabrina, o Rodrigo, a Toninha, que me convidou para fazer esse estudo, ao pessoal de São Pedro, tem a minha cunhada de Petrópolis, meus irmãos, se tiver alguém assistindo. E, se Deus quiser, nós retornaremos. Muita paz, que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigada, irmão Caetano. Muito obrigada pelas palavras, pela força, pelo ânimo, pela coragem, Eu pelas que agradeço. vibrações. A gente sente. Eu que agradeço. E em breve estaremos juntos, com certeza. Já está convidado. Muito obrigado. A Toninha que vê a agenda, mas esse encontro já estava há muito, Muito né, tempo, para desde o ano acontecer. passado. E nada é por acaso. Aconteceu no momento em que estamos Obrigado. realmente nos adaptando a esse novo movimento. Vamos Então, sim. vamos serenar a nossa mente, mantendo essa alegria do otimismo, da necessidade de reconhecermos as nossas dificuldades para conseguirmos, de fato, melhorar cada dia um pouquinho. Não precisamos virar santos, não é isso. Temos as nossas vicissitudes, mas precisamos, de fato, encarar face a face, né, a verdade.